Todo time tem a sua história heróica, sua história inesquecível, sua história marcante. O Palmeiras não é diferente. Nesse dia 20 de setembro de 2022, o Palmeiras comemora 80 anos da arrancada heróica, que foi o dia que o Palmeiras deixou de ser Palestra e tornou-se Sociedade Esportiva Palmeiras. E se tornou e continuou sendo um dos maiores times do Brasil, os mais relevantes do mundo, no que se tange dizer a futebol, e carrega para si vários e vários torcedores, milhões de torcedores. E para celebrar esse aniversário número 80 da arrancada heróica, vou falar um pouquinho da arrancada heróica, como é que foi, o que se deu para você que não conhece o episódio da arrancada heróica de 1942. Vou falar um pouquinho como é que foi, e o antes e o porquê que se deu também, né? Tem que pegar o contexto histórico da época. O mundo vivia 1942, a Segunda Grande Guerra Mundial. E o Brasil se posicionou, depois de muito custo, né? De pressões de Hitler de um lado, Franklin Roosevelt do outro, Getúlio Vargas se posicionou a favor dos aliados, de Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha. E se tornando aliado desses países citados, automaticamente se tornou inimigos da Alemanha, da Itália e do Japão. No caso, Itália vem para o Palestra, Palmeiras se tornando inimigo de guerra da Itália, né, e dos outros países citados. O Getúlio Vargas, no caso, ele põe-se a valer a lei que nenhuma instituição brasileira deveria ter em seu nome, sua menção ou cores, nada que mencionasse algo que remetia às nações do eixo, Alemanha, Itália, Japão, nada poderia. E o Palmeiras tinha o Palestra Itália. Desde sempre, desde a sua fundação em 1914, o Palmeiras e o palmeirense, o palestra e o palestrino era perseguido por ser italiano, porque era a maior colônia de estrangeiros no Brasil também. E tudo isso acarretava preconceitos também. Tanto que o Palmeiras foi um dos últimos clubes em São Paulo a admitir negros no seu quadro de jogadores, muito pelo preconceito que já tinha por ser um clube formado por italianos. Um time brasileiro, mas formado por italianos. Então, por isso que teve mais essa resistência. Se existe preconceito hoje, imagina na década de 30 e de 40. Então, você não pode olhar para ontem com o olhar de hoje. Você tem que olhar o contexto histórico. Por isso eu gosto de explicar em que quadro que se estava o mundo, o Brasil. Por isso que eu falo antes do mundo dentro da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito de todos os tempos, né? Por isso que eu gosto de explicar, para ter a noção do que está sendo os 80 anos da arrancada heróica. Pois bem, existia pressão, primeiramente do governo, que baixou o decreto por Getúlio Vargas que não ter nenhuma menção. O Palmeiras, por pressão, deixa de se chamar Palestra Itália, Società Palestra Itália, para se tornar o Palestra de São Paulo. Foi coisa de meses, foi praticamente fevereiro, janeiro, fevereiro de 42 até setembro, se tornou Palestra de São Paulo. Só que o governo de Getúlio Vargas implicou também na palavra palestra, achava que palestra era italiano, mas não, é uma palavra de origem grega, que se diz juntamento, grupamento. Então, Palestra de São Paulo é um juntamento de jogadores para prática esportiva aqui em São Paulo. Palestra de São Paulo não quer dizer nada a ver com a Itália. Burramente, o governo federal brasileiro implicou e teve-se que mudar para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, vamos lá. Por que se deu-se essa arrancada heróica de 1942? Todo esse contexto histórico que eu já falei, até então Palestra, via-se por pressões da mídia, jornal e rádio, na época, também do governo e também da torcida. São Paulo
como o mundo fervia pela Segunda Guerra Mundial, São Paulo não era diferente, né? Era muito disseminação de ódio muito com a colônia italiana por ser inimigo de guerra, sendo que os inimigos estavam no campo de batalha. Aqui no Brasil eram todos brasileiros, se não nascidos no Brasil, cidadãos brasileiros. Mas muitos não queriam saber disso, gostavam de disseminar ódio. E um dos que mais queriam propagar esse ódio eram muitos dirigentes e torcedores do então São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube que já tinha sido salvo pelo próprio Palestra Itália, Corinthians e Portuguesa quando fez o jogo das barricas. Senão o São Paulo faliria pela segunda vez, né? Por isso que tem a distinção na data de fundação de São Paulo, 1930, depois 35, porque houve esse jogo das barricas que impediu que o São Paulo viesse à falência pela segunda vez. Faliu uma vez, conseguiu a proeza de um time de futebol profissional de São Paulo falir. Não faliu pela segunda vez porque Portuguesa, Palmeiras e então Palestra Itália e Corinthians se juntaram para poder angariar fundos ao São Paulo. E o São Paulo hoje é o que é, né? Mas pegando nesse entorno, o jogo final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, a diretoria tricolor fez uma campanha enorme, espalhando panfletos na cidade de São Paulo, isso dito na época por historiadores palmeirenses, palestrinos, que era um clima de ódio, um clima de guerra. O mundo já vivia a guerra, mas também existia a guerra dentro da cidade de São Paulo. E espalhando panfletos, somos brasileiros, somos contra os italianos, meio para insuflar o torcedor São Paulino, o torcedor paulista contra o time de italianos, que não era nada somente italiano, era um time de brasileiros também, tal qual São Paulo. Então, por causa desse preconceito besta, idiota e hostil, o clima para esse jogo final foi o seguinte: o Palmeiras precisava fazer alguma coisa. O Palmeiras deixava de ser Palestra, tornou-se Palmeiras, para mostrar para todo mundo: somos brasileiros, tal qual você também é um brasileiro. Mas não, aquele clima de ódio. O time do Palmeiras chegou ao estádio do Pacaembu com muita pressão, vaias por parte da torcida tricolor, e teve-se a ideia, por meio do capitão do exército na época, teve a ideia patriótica, pode-se dizer, o Adalberto Mendes, que era segundo vice-presidente do Palmeiras na época, teve a ideia do quê? Não, vamos mostrar para todo mundo que somos brasileiros, fomos fundados por italianos, mas somos um time brasileiro. E vamos ter a ideia, vamos entrar com a bandeira do Brasil à frente da nossa equipe. Palavras do capitão Adalberto Mendes: eu entro à frente de vocês carregam a bandeira do Brasil, tal qual hoje isso é moda, vocês entrar com a bandeira, o time, a escalação entra, cada um pelo seu lado no estádio do Pacaembu, e eu entro na frente de vocês, recebendo as vaias, provavelmente eu irei receber, e vocês entram com a bandeira do Brasil para mostrar: nós somos brasileiros. Dito feito, o São Paulo entra em campo, aclamado pela torcida São Paulina tricolor, obviamente vaias dos palestrinos palmeirenses, né? Os italianinhos, como pejorativamente era chamado, os alviverdes. E todo mundo estava com a expectativa: o Palmeiras entrar em campo. O novo Palmeiras, né? O antigo Palestra Itália, que virou Palestra de São Paulo, e agora então Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras entra em campo. Tava aquele prenúncio de vaias, ia ter uma vaia total, né? Os palmeirenses, palestrinos na arquibancada apreensivos. Como será esse novo Palmeiras? Uniforme diferente, não tem mais o PI no peito, é só o P. O Palmeiras entra em campo. Estava preparado as vaias. O Palmeiras entra na frente. O capitão do exército, Adalberto Mendes, entra na frente. A equipe do Palmeiras, capitaneada por Oberdan Catani, goleiro lendário e heróico do Palmeiras, juntamente com os outros jogadores, Og Moreira, na época Echevarrieta também, entrou Cláudio, grande Cláudio, também maior artilheiro da história do Corinthians. O Palmeiras entra em campo com a bandeira do Brasil,
para receber a tal das vaias. Mas a torcida do São Paulo, a torcida do Palmeiras, vendo aquela atitude, um time que estava sendo chamado pejorativamente de os italianinhos, não era. Era um time de brasileiros, eles entraram para mostrar para todo mundo, somos brasileiros. E aquela atitude de entrar com o capitão do exército à frente da sua equipe, ao entrar com a bandeira do Brasil para mostrar para todos, o Palmeiras é um time brasileiro. Ao invés da torcida São Paulina vaiar aplausos, gritos em uníssono, gritando Brasil, gritando Palmeiras, a torcida São Paulina aplaude o Palmeiras. Os dirigentes são paulinos ficaram atônitos, assustados. Mas como é isso? A gente preparou panfletos, a gente preparou uma vaia, uma pressão para o São Paulo ser campeão em cima do Palmeiras. Não houve. Houve aplausos. Isso insuflou, isso aumentou o ego, a confiança do jogador palmeirense em campo. E foi o que aconteceu. A partida bastante brigada, não tinha como ser diferente. Foi uma partida muito brigada. E o Palmeiras vence o São Paulo, o novo Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, vence o São Paulo por 3-1. Mas o detalhe, o Palmeiras já estava ganhando de 3-1 e teve um pênalti para o Palmeiras. O time do São Paulo ficou histérico, se sentou no chão, não vai ter mais jogo, estão roubando para esses italianinhos. O que aconteceu? O São Paulo, depois de sentar no gramado e ficar, não vai ter mais jogo, eles se retiraram. Isso, o São Paulo Futebol Clube fugiu e então até então a alcunha, deixando o time mais afrescalhado, mais florido, o tal do Bambi, no caso, veio dessa época, porque o Bambi era remetido ao quê? Era um personagem, obviamente, que era do Walt Disney, né? Mas um pouco menos viril, mas também pela covardia. Então, a feminilidade da alcunha imputada ao São Paulino veio por ser covarde, né? Não veio por outra coisa, veio por ser covarde, por ter fugido de campo. Pela primeira vez no futebol profissional do estado de São Paulo, teve a notícia que um time saiu de campo. Fugiu. Então, a alcunha de Bambi do São Paulo vem do quê? Não um time com outras vertentes, mas a vertente da covardia. Perdeu na bola, perdeu na covardia. Então, o Palmeiras ganhou na bola, ganhou na honra. Palmeiras 3-1, campeão paulista de 1942. Essa foi a arrancada heróica. As vaias, os panfletos distribuídos na cidade inteira. Entra em campo com a bandeira do Brasil, ia ter vaias, não teve, teve aplausos até da torcida São Paulina, e o Palmeiras sai. O Palmeiras diz que se não nos querem palestra, seremos Palmeiras e seremos campeões. E o Palmeiras foi campeão. Então, a ideia magistral de Adalberto Nunes de entrar com a bandeira do Brasil para mostrar ao mundo, a todos, somos brasileiros. Não sei se a distinção é brasileiro, é italiano. Não, é Palmeiras. No caso, quem fugiu, o covarde, foi o São Paulo. Mas essa é a história. Essa é a história. Para você que não sabe, você é palmeirense, você é amante de história, amante do futebol, essa é a história da arrancada heróica, que comemoramos hoje, dia 20 de setembro, 80 anos. Então, gosto muito de história, essa foi a pitada histórica. Eu queria falar, eu gosto muito de história, talvez eu gosto muito de futebol, por gostar muito de história, ou gosto de história por gostar muito de futebol, eu gosto de atrelar as coisas. Gosto, desde o tempo de moleque, sempre fui apaixonado por história, sempre fui muito ligado também ao futebol, então eu gosto de agregar, misturar os dois assuntos que me causam prazer. Eu gosto de dialogar, falar essa conversa franca. Eu gosto de brincar, resenhar, contar histórias, ouvir histórias. Sempre me causou bastante alegria, bastante satisfação. Então essa é a história. Para você que não conhece, é sempre bom relembrar todo ano a arrancada heróica. Então parabéns Palmeiras, parabéns àqueles que entraram em campo, que fizeram o Palmeiras ser o que é hoje.
Então, um time grandioso, um time que é mundialmente reconhecido nacionalmente, continentalmente. É um time que e hoje vive um grande momento de relevância, de importância. Nesse momento de falar de importância, relevância, o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, ganha do Santos de 1-0, se mantém cada vez mais líder do Brasileirão. 1-0, gol de Miguel Merentiel, né? Criticado, no início falaram, não, o Flaco Lopes é melhor, por causa que ele tinha feito um jogo muito bom e o Merentiel entrou tímido, não tocou na bola, tropeçava na bola. Meio que a roda girou, o mundo rodou e o Flaco Lopes hoje ele é xingado e achincalhado e o Merentiel hoje é o nosso 9. Engraçado. Toda a rodada do Palmeiras, o nosso 9 chegou. Se bem que eu sempre achei que o nosso 9 é o Endrick que está na base. Que, por um milagre da natureza, o Abel, cabeça dura que é, bom, competente, mas é cabeça dura, colocou ele no banco. Eu não tinha esperança nenhuma que ele ia entrar. Quando eu vi entrando fulano, ciclano, beltrano, depois da expulsão do Danilo, aí ele não vai entrar mesmo. Então, acredito que ele pode entrar em duas hipóteses. Ou o Palmeiras já com o jogo ganho, ou o Palmeiras já for campeão em rodadas antecipadas, que não estiver valendo mais nada, coloca ele. O Endrick já se mostrou ser muito jogador, que ele não se acanha à pressão. Mas o Abel tem isso, eu não quero estragar essa joia, a cria da academia. Mas o próprio Endrick já mostrou que ele não se abala com pressão. Dá 9 para ele, bota em campo. A 9 no caso a 16. Camisa do lendário Daverson, né? Gol da nossa última Libertadores, né? Mas coloca para jogar. Seria algo legal, seria algo relevante ver o Endrick jogar. Mas falando de Palmeiras e Santos, 1-0, gol do Merentiel, o Palmeiras jogou firme, jogou seguro, não jogou bem, no sentido de quê? De ter aquela imposição. Quando eu falo jogar bem, não é o dar espetáculo, como todo mundo não palmeirense cobra. O Palmeiras, como assim o Palmeiras não dá espetáculo? São Paulo dá espetáculo? Corinthians, Flamengo, que perdeu o Fla-Flu, dá espetáculo? Mas só o Palmeiras tem que dar espetáculo. É incrível, né? Engraçado que só quem cobra, a maioria das vezes, se você não é um palmeirense chato e cri-cri, muitas vezes eu sou, os outros que cobram o Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar muito bem. Você vê um Flamengo, se você vê um Corinthians, você vê um São Paulo, tá bom, né? O Palmeiras tem que ser bom. E o Palmeiras conquistou um resultado heróico, sim, porque o Palmeiras enfrentou um organizado Santos, limitado Santos também, e no caso muita bola só no Soteldo que joga demais. Ele é um jogador diferenciado, dito diferenciado, toca nele e faz alguma coisa. Ele me lembra muito, no caso dele, só que ele é muito mais veloz do que o que eu vou citar agora. Com o Valdívia, o ato do esconder a bola. Quando ele bota a bola dentro do pé dele, ele vira pra lá, vira pra cá, e ele é pequenininho, o Soteldo, ele é mirrado, mas ninguém toma a bola dele. O cara na habilidade vence a força. Não é legal. E ele tá emprestado no Santos. O Palmeiras poderia olhar com mais carinho. Tipo, o Scarpa vai sair, podia trazer um Soteldo, um empréstimo, um aninho ficar aqui com a gente. Porque ele já provou que ele tem bola. Ruim o Soteldo não é. Ele tem bola, tem capacidade. Então ele esconde a bola. Todas as jogadas de perigo que teve do Santos, teve a participação do Soteldo, né? Então não tenho que falar do Santos no sentido que é um time altamente limitado, uma defesa segura que tem o Bauerman e o God of Zaga, o Maicon, mas é dura, muito brucutu. Acho que faltou um pouco de habilidade e ousadia do Palmeiras para poder perfurar essa zaga. Dava para fazer isso. Eles são muito fortes, muito altos, fortes, e no caso são muito brucutus, eles não têm habilidade. Então o Palmeiras faltou ofender mais. E toda a jogada do Santos era só Soteldo. Faltou, para mim, ao meu ver, vencer. Chega um pouco mais junto assim, no Soteldo. O Palmeiras já tem uma certa liberdade. Tem a parte da habilidade que eu citei, mas também a parte da... meio que eu ficava admirado olhando. Zagueiro não é para ficar admirado olhando. Tem que chegar junto. Da mesma forma que o meio-campista, o atacante, é cobrado para fazer gol e jogar bem à vista dos outros,
O zagueiro tem que chegar junto, para impor um respeito. Que muitos dizem que o respeito que impomos define o que somos. Se você for um zagueiro muito bonzinho, o atacante vai olhar pra tua cara e vai dar risada, vai passar por cima de você. Então tem, querendo ou não, muitas vezes do que você mostra que é, você pode até não ser, mas você mostrando que é, o atacante pensa duas vezes antes de passar por cima de você. E o gol do Palmeiras saiu numa persistência, numa bola, começa assim no escanteio cobrado por Gabriel Menino, que começou, está muito bem. Eu gostaria de citar muito, falar bem dele, porque ele voltou. O trabalho que o Abel está fazendo com o Gabriel Menino está muito bem. Ele está entrando, ele não é titular, mas quando ele entra, ele dá muito bem conta do recado. Sim, merece a titularidade e botar no banco o Danilo, que Danilo não está bem, né? Mais uma vez, cabecinha pequena. Quando teve a expulsão do Danilo, eu pensei, não foi nada, não sei, estão roubando o Palmeiras. Mostrou o replay. Que idiotice do Danilo. Falei, rapaz, como é que dá pra defender? Ele pisou de cima pra baixo no tornozelo, assim, com força. Falei, porra, Danilo, não tem como te defender. Falei, meu Deus, foi justa. Só não foi justa porque como ele não, o árbitro dentro de campo, na hora que eu vi pela televisão, eu não percebi, mas o árbitro em campo tava no campo de visão, teve o pisão, tanto que baixou até a meia do jogador santista. Mas já foi. Mas o que já não foi é o futebol paupérrimo do Danilo. Danilo, que é joia da base, cria da academia, joga bem, mas não está jogando bem. E nesse caso, por mais que o Palmeiras fez um jogo consistente e vence o Santos, é num ponto que eu quero entrar agora. As convicções do Abel, que já fez o Palmeiras multicampeão, ganhou 2 Libertadores, ganhou título estadual, ganhou Copa do Brasil, Palmeiras, títulos a rodo. Mas a tal das convicções do Abel, as mesmas que dá tanta alegria, dá muitos aborrecimentos, porque é aquela coisa, pelo fato de ele ser um pouco um quê de Felipão, do tal do ser paizão e abraçar, o Abel é assim, ele xinga os de fora, mas ele abraça, ele faz carinho nos de dentro. É que nem um pai mesmo, né? Ele pode xingar os caras de fora, mas dentro de casa ele protege os filhos dele. E isso muitas vezes faz mal para a equipe do Palmeiras. Porque muitas vezes você tem um Danilo que já não está bem e fica, em vez de você, por que você fica insistindo em vários jogos com ele e já não colocar um Gabriel Menino? Que o Gabriel Menino está jogando bem. Você não tem que pensar só no jogador. Eu não quero fazer mal pro Danilo. Você tem que fazer, não mal pro Danilo, você tem que fazer bem para o Palmeiras. É isso que não está acontecendo. É isso que não está acontecendo porque isso prejudica o time. Outra convicção barra cabeça dura do Abel é o tal do todo jogo o Palmeiras tem uma substituição marcada. O Palmeiras começa com o Marcos Rocha na direita. Segundo tempo, quem entra? O Mike. Porque o Marcos Rocha não está bem. Mas caramba, se você percebe que o Marcos Rocha também não está bem e toda hora coloca o Mike rende bem, por que não? Por que raios você não coloca o Mike logo de titular? Principalmente em jogo grande, que ele sabe marcar e sabe ser ofensivo. O Palmeiras teve várias jogadas, depois que o Mike entrou e o Marcos Rocha saiu, teve jogadas de linha de fundo. O Marcos Rocha, o trunfo dele é mandar a lateral com as mãos na área, para virar tipo um cruzamento com as mãos. O Mike, ele é mais visceral, ele vai até a linha de fundo, ele cruza para trás. Ele é um cara que ele é mais insinuante. Então, ele aguenta mais porrada. O Marcos Rocha não aguenta muito. Então, por que se toda vez que você vai fazer essa substituição, será que não seria bom, Abel, você pensar, todo dia eu troco o Rocha pelo Mike. Por que hoje não começa com o Mike? Isso é sinal que ele tá bem. Se você tá tirando o Rocha que não tá bem e tá colocando o Mike que tá bem, começa com o Mike. Se o Danilo não tá bem, depois você vai, se ele não é expulso como foi, você coloca um Gabriel Menino, deixa o menino como já volante titular, porque está melhor. Isso não é fazer bem para o jogador, isso é fazer bem para o time. E temos que pensar, no caso, na visão do Abel, no time. Se você ficar muito muito paizão de jogador, você prejudica. Então o Palmeiras, por algumas convicções, perdeu a oportunidade de continuar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, muito por essas convicções. As convicções são as certezas que você carrega dentro de si. Muitas coisas você não deve abandonar. Mas tem coisas que você tem que trabalhar, você tem que muito olhar pelo óbvio, olhar pelo simples.
Não querer robuscar muitas coisas assim, que você acaba atrapalhando a equipe, o rendimento, né? Então o Palmeiras sai vencedor 1-0, mesmo não jogando muito bem. Teve momentos de amplo domínio do Santos, leia-se Soteldo, né? Que o Santos também não ofendeu muito também. Era somente Soteldo bota a bola no pé dele e vai embora, dribla e geralmente ele tropeçava na bola, porque não tinha um parceiro à altura para poder tocar uma bola com decência, né? Acontece. Então o Palmeiras é líder do Brasileirão com 57 pontos e o Santos é só o 11º, né? 13º é o nosso grande São Paulo Futebol Clube. O Santos é com 34 pontos, com o 11º. Então o Palmeiras está numa situação bem confortável. Eu marquei aqui do Palmeiras até o Atlético Paranaense tem uma distância, considera 13 pontos de diferença. Vamos falar. Primeiro está o Palmeiras com 57 pontos. Em segundo, bem para trás, Internacional, 49 pontos. Terceiro, Fluminense com 48. O Flamengo, grande Flamengo, que tinha que passar por cima de todo mundo, 45 pontos. 12 pontos atrás do Palmeiras, mesmo número de jogos. Corinthians, 44 pontos. Eu acho que já foi. Atlético Paranaense, também acho que já foi, acho que não dá mais. Mas o Palmeiras está muito bom, vamos falar com a realidade. Está muito próximo do Campeonato Brasileiro. Não venceu porque ainda não venceu, óbvio, porque o campeonato não acabou. E muita coisa pode disputar. Ainda temos mais 11 partidas. 11 partidas, 33 pontos em disputas. Está... tem uma distância considerável. Tem 8 pontos a distância do Palmeiras para o Inter. Então acho que não podemos comemorar muito. Mas consciente que o Palmeiras pode e deve ser seguro. E se não houver interferência externa, interferência interna também do Palmeiras se atrapalhar e achar que já ganhou, esse título provavelmente, muito provavelmente, será sim do Palmeiras. Terá confronto direto entre os outros também. Eu não consigo confiar numa sequência de um Inter e de um Fluminense a Vera jogando firme e pontuando bem, e nisso o Palmeiras perdendo muitos pontos. O que seria o time mais forte que está atrás é o Flamengo em quarto com 45, 12 pontos de diferença para o Palmeiras, que está com 57. Então o Palmeiras só vai perder para si. E esse é o meu maior medo, é quando o Palmeiras depende dele. Então esse aí. A próxima rodada, daqui uns 8 dias, vai ser na próxima quarta-feira, não essa agora, que vai ser amanhã, quarta-feira, mas na outra, com essas malditas datas fifas que eu odeio. O Palmeiras vai ter bastante desfalques contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nossa, pra você ver, né? Em Belo Horizonte, jogo difícil. O Galo tá bem mal ranqueado quanto a pontos, né? Mas o Palmeiras tem um grande desafio. E tem um monte de desfalques. O Abel, que ele gosta de inventar, vai ter que inventar agora, hein? Desfalques. Eu marquei alguns aqui para falar os desfalques. Danilo por ser expulso, infantilmente expulso, né? Então, mas se voltar, deveria pegar um banquinho também, né, para poder aprender. Gabriel Menino e Zé Rafael por terceiro cartão amarelo. Provavelmente deve entrar um Atuesta e Fabinho da base também. Meu Deus do céu, dá até medo, mas tá bom. Atuesta, a virilidade. Eu tava vendo nos treinos, o Hendrick tava ganhando no corpo do Atuesta. Atuesta, 25 anos, o Hendrick recém-feito 16. Uma criança praticamente. E o Atuesta perdido no jogo de corpo. Posso falar mais nada. Gustavo Gomes, que foi convocado, o Everton também foi convocado. Fora os que já estão lesionados do Palmeiras. Provavelmente no lugar do Gomes deve entrar provavelmente, né, o Luan. E no lugar do Everton deve entrar o Lomba. Então o Palmeiras não deve cair também na parte da zaga, tanto de qualidade. Mas eu acredito que no caso, é óbvio que tem uma certa diferença de um Gomes para um Luan, que um complementa o outro, mas só o outro dá uma diferença. O Everton e o Lomba, toda vez que entrou foi ok, né? Então ele joga bem da conta do recado. E o negócio era lá na frente, é o meio, é o ataque. Merentiel, que eu falei do Gabriel Menino jogando bem, Merentiel tá pedindo passagem, ele tá merecendo ser titular. Se não tiver bem, tire e coloca o Flaco Lopes, mas se ele tá bem, tá fazendo gol, começa com ele. Eu queria que começasse com o Hendrick. Não vai ser possível começar com o Hendrick, tá? Porque o jogo é difícil, em BH, não sei o que. Começa com o Merentiel.
Ele mostrou que não tem medo de zagueiro, ele mostrou que ele é insinuante, ele se infiltra no meio da zaga. O gol contra o Santos foi um golaço, porque ele mata a bola meio que no peito e na barriga, e sem deixar cair, meio que de puxeta, meio que de voleio, ele já dá uma lapada para trás, sem chance. O goleiro João Paulo dos Santos ficou só olhando, a bola entrou no ângulo, né? Então ele é jogador que, isso que é o que eu gosto, de centroavante que não tem medo de zagueiro, que tromba, que faz gol, principalmente que faça gols. O Palmeiras precisa muito disso, né? Então, basicamente é isso. O Palmeiras tá muito bem, dentro de campo, no sentido de que é um time cascudo, né? O Palmeiras mesmo não jogando bem, mas está bem porque consegue construir resultados, e os adversários diretos muitas vezes não conseguem. Então isso faz o Palmeiras mais forte, mais cascudo, mais firme, seguro de si. Então o Palmeiras vai galgando, o Palmeiras vai passo a passo, né? Passos firmes, passos fortes, e o Palmeiras vai ser campeão brasileiro pela 11ª vez. O Endeca, né? O Endeca Campeonato. O 11º Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né? Depois das unificações de 59 para cá, misturando com os títulos após 1971. Então o Palmeiras tá bem. E uma coisa boa seria o título que o Abel não tem. Isso que é muito bom citar, ressaltar. Um título nacional. Tem Copa do Brasil, tem Paulista, tem Recopa, tem Libertadores, mas não tem Brasileirão. Pode ter Brasileirão também. Então ele vai se tornar, como já é, pra mim já é, o maior técnico da história do Palmeiras, sim. Você gostando ou não. Eu gosto muito, eu reverencio muito Luxemburgo, Felipão. Sei da história de Filpo Nunes na primeira academia. Oswaldo Brandão na segunda academia. Técnicos históricos do Palmeiras. Mas o que ele está construindo hoje, na era de hoje, com os adversários de hoje, que tudo é mais, a pressão é maior, e ele consegue dar resultado. Então, muito obrigado, Abel. Parabéns, Abel. Torço para que você seja menos cabeça dura, né? Abandone um pouco, só um pouquinho, as suas convicções. Seja um pouco mais maleável, mas não perca a forma firme que é. Se você está suspenso, que ele vai estar suspenso porque ele foi expulso também, né? Para variar um pouco. Porque xingou o juiz. Eu prefiro o técnico seja assim, do que técnico bundão, do que jogador passivo. Eu prefiro que seja expulso, mas defendendo o seu ideal. Que seja expulso defendendo o time que você trabalha. Não precisa essa frescura, essa viadagem que o Marcelinho Carioca tinha, de beijar o símbolo da equipe, falando que a camisa do Corinthians é minha segunda pele. Não precisa segunda pele. A sua pele é sua pele, a sua camisa é sua camisa, e o seu time que você defende é o seu time que você defende. Então ele não tem frufru. Se hoje ele é palmeirense, porque ele trabalha e ele é muito bem remunerado pelo Palmeiras. Não precisa de discursinhos prontos para dizer, eu sou mais isso, sou mais aquilo. O Abel muitas vezes peca por isso, por ser muito visceral, se entregar muito ao trabalho, né? Vídeo que a gente já viu até pela questão da vida e da saúde de Tele Santana, que se doava muito ao trabalho dele, que ele morreu da forma que ele morreu. Quando a doença cometeu ele, muito por estafa física e mental. Porque ele era 100% futebol, ele cobrava de tudo e de todos. Isso faz um mal também, até para a ordem psíquica, psicológica da pessoa em si. Então, mas é isso, o Palmeiras tá muito bem. Esse é o vídeo que eu fiz mais para falar da liderança do Palmeiras, da vitória do Palmeiras, mas acima de tudo, a história do Palmeiras. Então, parabéns, Palmeiras, 80 anos da arrancada heróica, Palmeiras. Se um dia não nos quiseram palestra, seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Somos campeões, somos Palmeiras.